Oi, eu sou o Márcio do Certa Palavra e eu vou fazer agora para você uma análise completa do tema da redação do Enem de 2018, que o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que eu quero que você entenda? O tema do Enem este ano foi fácil, médio ou difícil? Na minha opinião, como professor de cursinho, é um tema médio específico para alunos de cursinho. O Enem não é para aluno de escola, gente. Isso é uma coisa que você tem que entender. A dificuldade do Enem, ela é uma dificuldade além de aluno de escola, tá bom? Então, na minha concepção, é um tema médio. Para quem não faz cursinhos, sabe, cursinhos de redação igual o meu, ou não faz cursinho pré-vestibular, é um tema difícil, com certeza. Beleza? Vamos pensar o seguinte: o que você poderia ter abordado para escrever a sua redação? Primeira coisa, a manipulação como um todo, a forma de manipular ideias, beleza? Essa é a sua primeira ideia: manipular comportamento, manipular padrão de beleza, manipular consumo, manipular discursos de ódio. Se você treinou discurso de ódio na internet, você poderia ter usado esse gancho. Pode falar sobre manipulação de qualquer ideia dentro da internet, tá bom? Consumo, padrão de beleza, questões estéticas, questões de discurso de ódio, propagação de mentiras e tal. Isso é a manipulação como um todo. Outro argumento fechadinho, que é o seguinte: o controle da informação. A manipulação pelos controles de dados, ela pode se dar até que ponto que a internet te entrega de verdade uma notícia, ou até que ponto que ela te dá várias notícias sobre um fato específico, ok? Então, nesse caso, você poderia entrar na questão da fake news, que é a questão das notícias falsas que todo mundo treinou. E aí entraria como uma consequência disso, beleza? Outro argumento bacana que você poderia falar é sobre uma crise de pluralidade. Porque você vai argumentar a questão da bolha, a questão da polarização do X e do Y, e a questão de que isso faz com que impeça o discurso, o debate. Entendeu a ideia? Crise de pluralidade. Não existe mais um debate plural. É polarizado. Ou eu gosto de X ou eu gosto de Y, e a gente vai se odiar para o resto da vida. Mesmo que a gente não saiba o que a outra pessoa tem para dizer. Por uma simples ideia ou por uma simples fala, a gente está criando esse atrito. Então, essa crise de pluralidade pode entrar na questão do entretenimento, na questão do discurso de ódio, na questão de visões críticas da sociedade. Beleza? Você pode citar aí o Bauman, naquela relação da modernidade líquida, que você não presta atenção, que você não dedica tempo para reflexão. Você simplesmente olha, critica e vai embora. Beleza? Outra coisa que você pode falar é sobre o efeito da rede social. Qual que é o efeito que a rede social faz nas pessoas? É justamente essa ideia da modernidade líquida, essa ideia de você não ter mais uma absorção de conteúdo. Essa manipulação faz com que você simplesmente veja o que você quer ver, não pense, não reflita, e o que é contra o que você gosta, você descarta. Voltamos para a ideia da polarização, beleza? Essa ideia também pode ser trabalhada numa boa. A questão das notícias falsas, você pode falar sim de contextualização de política. Alguns alunos até pediram para eu falar sobre isso. Não tem problema você entrar na questão política, desde que não seja uma coisa falsa. Se você tiver um argumento verdadeiro sobre manipulação dentro da ideia da política, você pode usar com certeza, beleza? Não tem problema. No Enem ainda não existe um censurador corrigindo a sua prova. A corretora ela é tão refém das redes sociais como nós. Entendeu a ideia? Então não tem problema. Você pode abordar em um parágrafo isso também, numa boa, sem medo de ser feliz. E outra coisa que você pode pensar é o seguinte: a preguiça das pessoas de pesquisarem além do óbvio. Lembra do exemplo que eu dei de Spotify? Pois é.
se você é uma pessoa que gosta de música, se você é uma pessoa que quer sair do senso comum, então você tem que fazer isso, você tem que pesquisar, conhecer novos artistas. O mesmo vale para filmes, para notícias, para entretenimento no geral. O que você tem que fazer? Eu vou pesquisar no YouTube uma aula. Então vamos supor que eu estou trabalhando no tema do agrotóxico, que eu dei um exemplo aqui, beleza? Então eu comecei a pesquisar no agrotóxico segunda-feira ou domingo à noite. Cara, chega terça, quarta-feira, o YouTube está me mandando vídeos de agrotóxico. Só que o que eu faço? Eu começo a pesquisar além dos que ele manda. Eu faço filtro por dados, eu faço filtro por data, eu faço filtro por mais visualizações, mais curtidas. Eu vou fazendo alguns filtros para que eu não receba só o que o YouTube quer me dar. Isso é muito importante. E você pode relacionar isso a tudo. A rede social, a ideia de buscas no Google, porque todo mundo hoje olha o número 1 do Google, o número 2 ninguém deve ver. Se alguém chegar no 2, no 3 não vai. Entenderam a ideia? Então você vai ensinar as pessoas a pesquisarem sobre isso. Pode fazer um gancho da pesquisa nas notícias falsas. A manipulação ocorre da forma que a sua rede social te entrega a notícia que vai fazer bem para o teu ego, aquela coisa que você está acostumado a ver. O que você faz? Você não pesquisa se é verdade ou falso. Você simplesmente lê a manchete, no máximo lê a entrevista, muitas pessoas nem leem entrevista, e compartilham. Então como que essa manipulação do comportamento se dá? Nas notícias é justamente isso. Chegou uma notícia que agrada o que eu penso, eu fico com preguiça de ler, ou eu tenho aquele plano do WhatsApp liberado, mas que não abre links no telefone, eu compartilho. Então essa manipulação de acordo com as notícias falsas vai se dar dessa forma, uma preguiça de pesquisar, uma preguiça de fazer um cruzamento de dados e por aí vai, tá bom? Esses são alguns argumentos possíveis. Cara, muita gente pode fazer o que eu não falei aqui, não tem problema nenhum, obviamente, cara, ninguém tem que pensar igual, né? Se você fez alguma coisa diferente até agora, faz um comentário aqui pra gente continuar a discussão, para mais pessoas terem noção de que elas poderiam ter feito além do que elas fizeram, ou até para as pessoas saberem que elas fizeram e não está errado, tá bom? E a ideia de proposta é o seguinte, cara. Esse tema, assim como o Enem tem feito nos últimos anos, as propostas elas são muito próximas de propostas educativas. Até porque quando a gente fala dessa questão dos algoritmos, relativamente é nova na nossa sociedade. Então o primeiro passo para isso é fazer uma educação, ou uma educação virtual das pessoas como um todo, ou uma educação jogada nas escolas e nas universidades para essas pessoas jovens. Você pode fazer isso perfeitamente. Outra coisa interessante que uma aluna me fez, a pergunta foi se ela poderia usar uma ideia de um controle limitador de dados. Como assim? Teria uma legislação no país em que você vai fazer o seguinte, você vai ter um limite de obtenção de dados dos seus usuários. A partir do momento que você ultrapassa o limite de obtenção de dados, você paga uma multa ou, sei lá, para de funcionar por um dia e tal, essas coisas assim. Você pode fazer isso perfeitamente. Só toma cuidado para não cair na censura que não dá certo, beleza? Outra proposta interessante poderia ser a fiscalização do que se faz com esses dados, ou a fiscalização de como que esse algoritmo funciona para a manipulação de usuários. Aí, mais uma vez, entraria uma proposta pensando que um governo ou que uma questão legislativa para limitar essa utilização de dados que não seja prejudicial aos alunos. Beleza? Essas são algumas ideias. Se você tiver outras ideias, faz um comentário aqui bacana para a gente continuar o debate. Se você tiver alguma ideia de um tema ou um assunto para a gente discutir, faz um comentário aqui que a gente vai começar a gravar aulas e mais aulas sobre discussões de temas e ensinando vocês a escrever redação toda semana. Um abraço, até a próxima. Valeu!